Durante o governo do Bolsonaro, tu via inúmeras campanhas de artistas e pessoas de esquerda, porque tá destruindo a natureza, tá Agora destruindo a não floresta. ninguém. Agora ninguém fala nada. Cadê todo mundo? Cadê essas pessoas? Supostamente tava todo mundo muito preocupado. Mas uma coisa que eu me lembrei que eu acho que é interessante de comentar sobre o governo federal é em relação às queimadas, certo? Que a gente tá passando agora. Porque eu penso que isso é oriundo de um incentivo que iniciou com o governo do Bolsonaro, que ele realmente impulsionou uma mentalidade de queimadas, de comportamento predatório em relação a políticas ecológicas. Também acabou desmontando alguns órgãos, trocou algumas autoridades de lugar, demitiu outras. Então, foi um projeto que começou com o governo Bolsonaro. Mas agora eu penso que o governo Lula está sendo demasiadamente leniente e complacente com o que está acontecendo. Sim, uma coisa que me irrita muito, e aí tem a ver com esse comprometimento político, ideológico, tribalista, que é que tu tem tanto medo que o adversário volte ao poder que tu se recusa a criticar aquele governo atual, vigente, que está cometendo certos erros. Sim. Seja por negligência ou por atitude positiva, realmente. Durante o governo do Bolsonaro, tu via inúmeras campanhas de artistas, de pessoas de esquerda, de acadêmicos se posicionando contra. É verdade. Porque tá destruindo a natureza, tá Agora destruindo não a floresta. ninguém. Agora ninguém fala nada. Cadê todo mundo? Cadê essas pessoas? Supostamente tava todo mundo muito preocupado, né, com as queimadas, com o comportamento predatório, a grilagem, etc. Agora, de repente, essas pessoas não estão mais comentando nada. E o que tá acontecendo realmente é muitíssimo grave. Então, primeiro, a pessoa ela acabou desenvolvendo um certo comprometimento social. Então, todo mundo sabe que eu votei no Lula. Então, vai pegar muito mal se eu admitir agora que talvez a minha escolha não tenha sido tão boa assim ou que ele tá cometendo certos erros. Além de que essa pessoa ela pode também ser motivada por um comportamento de pânico moral. Eu tenho medo que o meu adversário volte ao poder, então eu não posso reconhecer e explanar esses outros erros que o meu governo, aquele que eu votei e escolhi, tá cometendo. Então esse é um problema. E eu acho que a gente tem falado muito pouco sobre essa catástrofe que tá ocorrendo atualmente, ecologicamente aqui no Brasil, e tem que ser falado, tá? E especificamente, né, falando sobre o governo Lula, ele está sendo, sim, extremamente leniente e complacente com o que tá acontecendo. E supostamente a Marina Silva, que era a grande guardiã, a bastiã da natureza, desapareceu, não tá fazendo aquilo que ela deveria fazer. Recentemente ela deu uma entrevista em relação ao que tava acontecendo, só sabonetou, não respondeu diretamente as perguntas, deu aquela politicada e ficou nessa. Tá cansado de desonestidade intelectual? Siga o Espectro Cinza.